Olá, vocês que nos seguem no J Politicast, muito boa noite. Estamos de volta com mais um programa bate-papo semanal, com o quadro JC Pergunta e Você Responde. O convidado de hoje é o nosso amigo Silas Santana, ele que foi candidato a vereador na eleição de 2016, a quem desde já agradeço por aceitar o nosso convite. Antes de passar aqui para o nosso amigo Silas, para ele deixar o seu boa noite, vamos aos nossos apoios culturais. Queremos agradecer à Farmácia do Povo, na organização de Val Santana, Valdiniz Ferreira, corretor de imóveis, GMX, locações e serviços, organização Marcelo Lapinha, Gessé Construções e Reformas, organização Gessé Leite, Hotel J Macedo, organização Jó Macedo, Transmanelão, organização Pierre Sena, Espeto Duque, organização Zezinho Nonato, Dr. Mauro Coelho, Grupo Edu, Atacadão da Construção, organização Edão Pessoa, Centro Odontológico Brasil, Dr. João Paulo Brasil, Silas de Zominha, GR Grande Rio, Serviços da Construção, organização Orlando Mestre de Obras, Academia Esporte Fitness, organização Ednei Souza, vereador Ezermilson Rocha, vereador Nino Meira. Meu amigo Silas Santana, tudo bom? Tudo bom, amigo? Boa noite. Boa noite. É um prazer ter você aqui no nosso bate-papo semanal. Fique à vontade aí para o seu boa noite. O prazer é meu, JC. Desde já vou lhe agradecer aí pela oportunidade de fazer parte aqui dessa entrevista. Desejar uma boa noite aí a todos aí do seu canal aí no YouTube. Pronto, meu amigo. Vamos começar o nosso quadro de perguntas. Silas Santana, tá preparado para a nossa sopa de tamanco? Estamos aqui para isso, né? Então vamos com a nossa primeira pergunta. Silas, em 2012, você ficou bastante conhecido por participar de programas de rádio na cidade, fazendo críticas ao grupo da oposição. Em 2013, quando o ex-prefeito Dr. Ricardo Magalhães assumiu a Prefeitura Municipal de Xique-Xique, você entrou numa grande polêmica, destruindo o calçamento de ruas do bairro Santa Marta. Naquele momento, você cobrava da gestão que resolvessem a questão da rede de esgotos daquelas ruas. A minha pergunta é: aquilo que você fez foi uma crítica construtiva ou vandalismo? Você não acha que aquilo geraram prejuízos aos cofres públicos? Fica à vontade, Silas. JC, primeiramente aquilo ali naquela época que aconteceu foi uma revolta popular. Ali foi uma revolta de moradores da Rua da Valeta, como também do bairro Santa Marta. Muitos que estavam sendo prejudicados naquela época com esgoto a céu aberto, né? E na oportunidade, quando eu tomei conhecimento da revolta popular do povo, inclusive eu estava morando de frente à Rua da Valeta, e com aquela revolta popular, a gente tomou uma atitude de tirar o calçamento para que a água, para que tomasse uma providência em relação à água que estava entrando dentro da casa do pessoal. E então eu tomei aquela iniciativa de, junto com a população, né, que a gente estava revoltado por conta do que vinha acontecendo. E então eu não considero isso destruir o patrimônio público de maneira nenhuma, que na época o gestor me acusou como destruidor de patrimônio público. Inclusive foi gerado um processo, né? Teve um processo que foi gerado e as pessoas foram ouvidas na delegacia, não só eu, como muitos moradores da Rua da Valeta, né? E o promotor até acatou
que o prefeito tinha que tomar providência em relação ao esgoto e foi tomada algumas providências, mas não foi da maneira que a gente esperava. Então o prefeito hoje, que é Reinaldo Filho, teve que fazer o esgoto e graças a Deus resolveu o problema. Pronto, respondido. Vamos para a nossa segunda pergunta. Silas, em 2013, você destruiu pavimentações do bairro Santa Marta para fazer cobranças por melhoria no bairro que você mora. Já pensou se toda a população destruísse o patrimônio público por a gestão não resolver todos os problemas? Com certeza o município iria ter mais prejuízos, pois não há gestão 100% perfeita. Sempre existirá falhas. Em 2016, você saiu candidato pelo grupo do prefeito atual e teve uma votação muito baixa, ficando na 35ª posição, com 147 votos. A minha pergunta é: aquela atitude de 2013 fez bem ou mal a você? Se as pessoas do próprio bairro que você defendeu aprovassem o que você fez, você não acha que seria bem votado? Fique à vontade, Silas. É como eu volto a falar, né? Isso foi uma revolta popular dos moradores da Rua da Valeta, que estavam sendo prejudicados por conta da época da chuva, né? Que muita água entrou para dentro da casa do povo e a gente tomou aquela atitude de tirar o calçamento, não só eu, como todos, como eu acabei de ressaltar aqui você, que gerou um processo, né? E o promotor, na época, deu razão a gente, é tanto que arquivou e notificou o Poder Executivo para que tomasse a providência em colocar o calçamento e que fizesse o esgoto, né? Eu tive o apoio do pessoal da Rua da Valeta, quando eu fui candidato a vereador, tive o apoio, né? Mas infelizmente as coisas também não é como a gente pensa. Uns apoiaram a gente e outros não, mas eu não penso dessa forma que você me perguntou, não. Pronto, Silas, respondido. Vamos para a nossa terceira pergunta. Silas, em 2016, você saiu candidato a vereador pelo antigo PMDB. Você era uma aposta, por ser um jovem que fala bem e sempre falou em lutar pelo bairro Santa Marta, mesmo fazendo coisas que não agradaram todos, quando destruiu pavimentações daquele bairro, interditando ruas por muitos dias. A minha pergunta é: depois de todas essas coisas, sofrer processo da gestão passada e obter apenas 147 votos, foi decepcionante para você? Você ainda pretende ser candidato a vereador? Fique à vontade, Silas. Eu volto a ressaltar que ninguém destruiu o patrimônio público. Ninguém destruiu. Foi um problema que aconteceu por conta da água estar entrando dentro da casa do pessoal, né? E ali existia uma revolta popular, né? Eu abracei aquela causa juntamente com os moradores da Rua da Valeta, né? E a gente ganhou o processo na justiça, porque existiu realmente um processo onde o delegado abriu um inquérito, ouviu todos os moradores da Rua da Valeta, né? E o promotor de justiça, o Ministério Público na época, deu razão a gente e notificou que o prefeito fizesse o calçamento. O prefeito não fez. Por conta desta luta, que foi uma das minhas lutas, juntamente com os moradores do bairro Santa Marta, hoje existe o esgoto. O esgoto hoje é feito de manilha, dentro do Santa Marta, feito pelo prefeito atual que está aí, o prefeito Reinaldo Filho, que fez o esgoto todinho e resolveu aquele problema na época. Pronto, Silas. Antes da gente ir para a nossa quarta pergunta, vamos novamente... E ressaltar também, JC, para concluir a pergunta que você me fez, em relação a ser candidato a vereador, meu nome está à disposição, né? Se o povo quiser que eu seja candidato a vereador, estou à disposição. Pronto, Silas, respondido. Antes de irmos para a nossa quarta pergunta, vamos novamente aos nossos apoios culturais. Queremos agradecer ao Autoposto Parque, na organização de Diogo Soares Lacerda,
Jarbas Meira, Ivaí Tarrão, Fernando Marreca, Edilson Oliveira, Mercadinho Francis, Organização Francis Valdo, Opção Modas, Organização Washington Oliveira, Programa Espaço Aberto, PEA com Jorge Meira, Vereador Delzão, Fabinho da Saúde, sempre ao lado do povo, Vereador Deide Quebrante, Padaria, Mercadinho e Açougue JP, Organização Andressa, JDP, Construtora, Organização Deide Quebrante, Vereador Zezinho das Baterias, Neguinho das Baterias, Publicidade. Bem, meu amigo Silas, vamos para a nossa quarta pergunta. Silas, em 2020, você não saiu candidato a vereador. Resolveu apoiar outro nome. A minha pergunta é: foi o prefeito atual que não quis você na disputa por uma cadeira na Câmara? Valeu a pena você ter votado e apoiado esse vereador em 2020? Fica à vontade, meu amigo. Não. Ali foi uma opção minha de não querer ser candidato, de não querer sair candidato, né? Em relação a apoiar um vereador, um determinado vereador, eu apoiei por conta da amizade, por conta do conhecimento com ele, né? Eu tive essa opção de querer apoiar ele na época, né? E graças a Deus não tenho problema nenhum até hoje com determinado vereador, não. Tive essa opção de voltar nele, acompanhar ele, e o prefeito não interferiu em relação a isso, não. Vamos para a nossa quinta pergunta. Silas, ano que vem teremos eleições municipais em todo o país. Aqui em Xique-Xique, a discussão já é a eleição de 2024, mesmo faltando mais de um ano para a disputa. Muitos nomes estão sendo cogitados na situação para serem o candidato a prefeito e vice. A minha pergunta é: quem será o melhor nome no Grupo Braga para ser o candidato a prefeito em 2024? Dos 8 vereadores da situação, quem não tem chances de estar na chapa da situação em 2024? Fica à vontade, Silas. Na minha opinião particular, JC, o melhor nome é aquele que dê continuidade ao trabalho de Reinaldinho. O trabalho que vem fazendo, o prefeito vem fazendo um trabalho excelente na nossa cidade. E para mim, o melhor nome é aquele que vier dar continuidade ao trabalho de Reinaldinho. Porque eu, como morador xique-xiquense, assim como nós todos somos moradores xique-xiquenses, queremos o bem de Xique-Xique. Então, na minha opinião, para mim, tem que ser aquela pessoa que vai dar continuidade ao trabalho do gestor atual, que é um prefeito que tem feito muitas obras no nosso município, é um prefeito que tem desenvolvido nosso município. Então, na minha opinião, tem que ser uma pessoa que dê continuidade ao trabalho do nosso prefeito, Reinaldo Filho, que é um prefeito que é bem avaliado pela população de Xique-Xique. Respondido, meu amigo. Vamos para a nossa sexta pergunta. Silas, nas eleições do ano passado, você entrou em nova polêmica, participando em reunião com políticos da oposição. Você participou de reunião e tirou fotos com o deputado eleito Cafu Barreto e outras lideranças da oposição. Nos grupos de WhatsApp, geraram uma grande discussão. Pessoas da oposição te elogiaram bastante e outras da situação te criticaram. Muitos até diziam que você trabalhava na gestão e estava traindo o grupo da situação. A minha pergunta é: quando o prefeito Reinaldo Filho te viu naquelas imagens, ele te falou o quê? Você votou nos candidatos apoiado pelo Grupo Braga ou nos candidatos da oposição? Fica à vontade, Silas. O voto foi do Grupo Braga, dos deputados Luciano Ribeiro, né, deputado Paulo Aze, ACM Neto. Meu candidato a presidente foi Bolsonaro, né?
eu apoiei no grupo, eu votei consciente no grupo Braga. Em relação a o que aconteceu, em relação à pergunta que você me fez aí, isso foi uma estratégia de pessoas mal intencionadas da oposição. Isso foi uma estratégia de pessoas mal intencionadas da oposição. Inclusive eu tive presente nesse dia e não sabia que tinha deputado nenhum que ia para lá. Acabei participando da reunião, disse isso numa emissora aí na Rádio Cax. Eu falei isso e deixei bem claro que não tenho compromisso, não fiz compromisso nenhum em relação à oposição, porque eu sou contra a questão da administração da oposição, porque já foi testado, né, não foi aprovado. Inclusive deixei bem claro que Reinaldinho faz e eles desmancham quando eles entram no poder. Então não tenho compromisso com Cafu Barreto, não tive nem tenho compromisso com Cafu Barreto. Voltei nos deputados de Reinaldinho. Em relação a problemas, polêmica, desavença, que já aconteceu, acontece em todos os lugares. Eu deixo isso aqui bem claro. Tanto se nós temos problema dentro de casa, como temos problema com a esposa, com o filho. Isso acontece, não tem como não acontecer, mas tudo está se resolvido e hoje eu estou consciente que votei nas pessoas certas. É isso aí. Silas, mas você foi para uma reunião e não sabia do que estava acontecendo nela? Eu estive presente no Palace Hotel com um amigo, eu vou citar o nome dele aqui, Zé Robson, que me chamou para tomar café lá com ele, né? E eu tive lá com ele e depois aconteceu essa reunião. Fiz parte da reunião, tive lá presente, tive. Inclusive, a gente pode participar de qualquer reunião, mas o compromisso meu, se eu disser que tinha um compromisso com você e estava lá naquela reunião por acontecer sem eu estar sabendo e tal, eu não pude ir embora na hora, fiquei, ouvi, mas isso não vem ao caso de dizer que eu apoiei, que eu votei na oposição. Não, de forma alguma. Pronto, Silas. Vamos para a nossa 7ª pergunta. Silas, a gestão do ex-prefeito Dr. Ricardo Magalhães, em 2013 em diante, abriu um processo contra você por destruição de pavimentações e interdições de rua. O processo foi por dar prejuízo ao município e causando transtorno nas pessoas que circulavam pelas algumas ruas do bairro Santa Marta. A minha pergunta é: você foi condenado ou inocentado pela justiça? Se surgir problemas na rede de esgoto do bairro Santa Marta, você quebraria o calçamento novamente nessa gestão atual? Fica à vontade, Silas. Essa gestão atual, JC, ela resolveu o problema do Santa Marta, o problema que tinha lá de esgoto na Rua da Valeta, na Rua Aurélio Miranda, né? Era na época do ex-prefeito que teve essa polêmica aí, como eu acabei de ressaltar aqui, que isso foi uma revolta popular, uma revolta da população. Eu, como representante ali, por estar defendendo o meu bairro, por estar defendendo a população na rádio, na época que tinha o prefeito anterior, e eu tive que fazer aquilo juntamente com os moradores da Rua da Valeta. Em relação ao processo que você está falando aí, o processo, o promotor não indiciou ninguém. O promotor notificou o prefeito Ricardo, na época, notificou para que ele fizesse o esgoto do Santa Marta, como também tivesse colocado os paralelepípedos no lugar que a população, juntamente comigo, tiramos na época. O prefeito não deu ousadia na época e nessa gestão da agora, do prefeito Reinaldo Filho, foi feito o esgoto lá, feito de manilha e resolveu o problema. O que eu acabei de falar a você anteriormente, estou respondendo agora. Não existe processo de eu ser processado, de eu ser indiciado de maneira alguma. O processo foi arquivado, ninguém foi indiciado em relação a ter destruído o patrimônio público. O promotor, na época, deu razão para a gente lá na época e notificou o prefeito para que fizesse o calçamento do bairro Santa Marta. Ele não fez, foi feito pela essa gestão atual de hoje, que é a gestão do prefeito Reinaldo Filho, onde eu tenho ressaltado aqui que tem feito o melhor para Xique-Xique. Pronto, Silas. Vamos para a nossa última pergunta. Silas,
para encerrarmos o nosso bate-papo, a bancada dos vereadores da situação tem postura de verdadeiros representantes do povo e fiscalizadores do Poder Executivo, ou tem vereadores que dão amém em tudo ao prefeito? Se tiver, quem são eles? Qual a sua relação com os 8 vereadores da situação e com o prefeito atual? Fique à vontade, Silas. O prefeito atual é o prefeito que tem feito muito por Xique-Xique, né? Os vereadores da situação também têm concordado com a administração do prefeito em relação aos orçamentos que são mandados para a Câmara, né? Aprovar os projetos do gestor atual. Eu não tenho, nesse momento, o que dizer de vereador nenhum, nem da situação, porque é uns vereadores que trabalham em coligação com o prefeito e, para mim, é uns vereadores que têm torcido por bem de Xique-Xique. Então, não tenho o que falar, só tenho a dizer que cada um está fazendo sua parte, né? O prefeito está fazendo seu trabalho aí excelente. Então, é isso aí, JC. Pronto, meu amigo, respondido. Estamos aqui finalizando mais um bate-papo semanal. Antes de passar aqui para o nosso amigo Silas, para ele deixar suas considerações finais, vamos novamente aos nossos apoios culturais. Queremos agradecer aqui o ex-vereador Sebastião da Colônia, Reis de Luizão, Dr. Joel Meira Júnior, MJ Engenharia, Engenheiro Civil Daniel César, Sansão do Retiro da Picada, Sintepave Bahia, Gaso Presidente, vereador Neilton do Sindicato, Verinha de João Melão, Paulinho do Destaque, Jó Macedo, Dr. Ramon, Reinaldinho, Gilmero Amorim Mero, Contigete, Organização João Antunes Zera, Getax Automação Fiscal, Organização João Antunes Zera. Meu amigo Silas, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Espero que em outras oportunidades você possa participar aqui do nosso programa Bate-Papo Semanal. Fique à vontade para suas considerações finais. Eu agradeço, JC, pelo convite, né? Eu agradeço pelo espaço, né? Desde já eu queria lhe parabenizar, né? Pelo que você está fazendo aqui. Inclusive é um incentivo muito grande e você está de parabéns com esse projeto seu de entrevistar os amigos, de entrevistar os políticos da nossa cidade, do povo ouvir cada um, né? Inclusive eu quero também deixar um recado aqui para a população de Xique-Xique. Ano que vem é ano de eleição, é ano de nós decidirmos mais uma vez o melhor para Xique-Xique. E o melhor para Xique-Xique é votar no candidato de Reinaldinho, que vai seguir com o bom trabalho. Eu costumo dizer, volto a dizer, Reinaldinho faz a oposição em Xique-Xique aqui, quando entra, que toma posse do Poder Executivo, destrói nossa cidade, porque eles não têm intenção nenhuma de fazer o melhor para Xique-Xique. Então o povo tem que ficar de olho aberto e dar oportunidade o candidato do nosso prefeito Reinaldo Filho, que vai dar continuidade ao trabalho dele para Xique-Xique andar no caminho certo. Muito obrigado desde já pela oportunidade mais uma vez e que Deus abençoe a todos. É isso aí, meus amigos. Estamos aqui finalizando mais um programa Bate-Papo Semanal. Se assim o nosso bom Deus nos permitir, na próxima terça-feira estaremos de volta com mais uma edição do Bate-Papo Semanal com a participação do ex-vice-prefeito Dr. Lula. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado aos amigos que aqui faz presente e até mais.